né? Obrigado por nos prestigiar aí nessa sexta-feira de frio, logo o primeiro horário da manhã. Bom dia com Paulo Gama, né? É verdade, tá cedinho. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela Varela, eu sou sócia do escritório MetaArt, assessora de investimentos, responsável pelo time de eventos do escritório, tá? Então, eu peço aí, aproveitem para deixar suas impressões, sugestões de temas para as próximas, para os próximos encontros, sejam eles presenciais ou via live, assuntos, temas que vocês querem que a gente traga também, né, para discutir, porque informação é tudo nesse momento, tá? E hoje o nosso bate-papo é com o querido Paulo Gama, ele é analista político da XP Investimentos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Paulo. Eu sei que vocês estão sendo, o time de política da XP está sendo super demandado aí nesse momento, né? O pessoal lá Assunto de não Brasília falta, né? não tá dando sossego para gente, né? É E hoje a verdade. gente vai um pouquinho aí do que está acontecendo, do momento, né? A ideia é realmente Uhum. fazermos um bate-papo bem didático, descontraído. E, pessoal, vai colocando dúvidas aí no chat. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, mande no nosso e-mail, contato@metaactio.com.br, canalize suas dúvidas também com o seu assessor, que a gente vai passar isso para o Paulo nos ajudar posteriormente, caso a gente não Exato. consiga pontuar todo mundo aqui, né? Esse tema é um tema ou amado ou odiado por muitos, né, Paulo? Que É é a verdade, não tem como política, ser indiferente, né? mas que cada vez mais se faz presente aí na nossa vida, né? E é Uhum, importante que o brasileiro cada vez mais tenha é, consciência de como isso afeta o nosso dia a dia. Então, eu vou uhum. passar aí a palavra para você, peço que você se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, o que te levou a ser um analista político, né? E já pode dar início aí falando um pouquinho de como está o nosso cenário político e o que vem acontecendo aí, que é notícia pautada aí toda hora. Diariamente. Tá bem. Bom, primeiro, obrigado, Elisângela, pelo convite de novo. Obrigado à MetaAct pelo espaço. A gente fez aquela conversa. A gente fala, não sei se já tinha começado o governo, se estava em dias de começar, né? 2018, 2019. Enfim, me Já tinha apresento. Já começado, já. tinha, né? Então, no comecinho de Já 19. tinha. É. Eu sou parte do time de análise da XP, né? Hoje a gente tem um time na XP de 5 pessoas que olham exclusivamente política nacional. Acho que, enfim, o mercado sempre olhou bastante para a política, mas diante dos acontecimentos recentes aí, 2015, aquele processo de impeachment, acho que foi um momento em que o mercado passou a olhar bastante, né, para esse fator. E aí seguiu com o governo Temer, eleição, começo do governo Bolsonaro, expectativa das reformas seguindo em frente ou não. Enfim, e o time foi crescendo, né? Começou com uma pessoa em 2015, hoje a gente tem 5 que olham exclusivamente o cenário local, mais pessoal que olha Estados Unidos, Latam, é um time bacana. Minha trajetória é toda no jornalismo, né, antes da XP, eu cubro política desde 2009, mais de 10 anos agora, passei lá os últimos anos em Brasília, fiquei lá full time até 2017, quando eu venho para a XP eu volto e faço essa semana picada, digamos assim, costumo passar os dias mais cheios lá em Brasília, terça e quarta, e as pontas da semana aqui por São Paulo, o Rio de Janeiro, enfim, visitando e expondo um pouquinho de tudo isso que a gente olha por lá. Aí eu vou ser bem breve, tá, Elisângela, no cenário que a gente Perfeito. tem acompanhado. O que a gente tenta fazer é sempre olhar lá Brasília com a visão do que o mercado está procurando, do que o mercado está querendo saber, de quais são os temas de interesse. Parte do nosso trabalho é mapear risco, né, é ver, enfim, onde é que estão pontos possíveis de problema ou de atenção que a gente tem de ter para a sequência aí enfim, da agenda que está sendo tocada. Eu acho que, assim, vale lembrar, né, 2019 o mercado vinha otimista com o governo, a reforma da Previdência que é entregue em 2019 é uma reforma maior até do que se estimava, e a gente vira a chave de 2019 para 2020 com, enfim, acho que uma expectativa de saber se essa agenda toda ia ter continuidade ou não, se a gente tinha fôlego ainda para caminhar A com essa agenda expectativa de era bem reforma do alta, né, Estado. Paulo? Era alta, acho que a gente havia alguns pontos de ruído, digamos assim, alguns pontos problemáticos, que faziam com que 2019 não desse para você simplesmente transportar para 2020 e achar que toda a agenda ia ser tocada
da maneira que foi a reforma da Previdência, mas tinha uma expectativa alta. A gente tinha 3 reformas lá no Senado, a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos fundos públicos, a PEC emergencial, que acho que é a que o mercado mais prestava atenção. Na Câmara você tinha a perspectiva de avançar com reforma tributária e reforma administrativa, pelo menos de discutir, né? Reforma administrativa, como a gente via, tinha uma resistência grande da parte política do Planalto de tocar essa agenda, mas enfim, tinha um horizonte desenhado de discussões que podiam ser feitas. O que se discutia era um pouco da velocidade e do tamanho que essa pauta ia conseguir alcançar. E aí, enfim, chega a crise provocada pelo coronavírus, uma crise de saúde seríssima, que tem impactos econômicos, evidentemente, e que acho que a primeira coisa que ela faz é deixar essa agenda toda um pouco de lado, né? A gente deixa de discutir essa agenda de ajuste, de reforma do Estado, enfim, aí todos os economistas aí do mercado, de fora do mercado, preconizam gasto para esse momento. Acho que e aí entra talvez um primeiro ponto de atenção que o mercado tem tido, tentar entender um pouquinho do tamanho desse gasto, de como é que ele vai ser custeado para frente. Acho que ninguém discute a importância do gasto, tá? Porque enfim, é um momento em que você precisa de fato direcionar todos os esforços possíveis para tentar conter a parte de saúde e enfim, que é a mais sensível, evidentemente. Mas o que o mercado começa a olhar um pouco é como é que esses gastos de agora vão ser pagos à frente. E acho que esse talvez seja um primeiro ponto. Um segundo ponto que acho que é importante mencionar também é pensar um pouquinho em como é que vai ser a transição depois, quer dizer, porque os programas do governo todos estão sendo pensados para 3 meses, né, alguns com possibilidade de extensão, mas você tem, evidentemente, um problema que vai ser a saída disso, quer dizer, por mais que, enfim, num espaço mais curto você tenha algum direcionamento da crise sanitária apresentado, os efeitos econômicos disso vão perdurar por mais tempo. E aí como é que vai ser feita essa transição? Quer dizer, como é que você retoma uma agenda anterior, enfim, com o Congresso em outro momento, com o Congresso disposto aí enfim, de alguma maneira vai estar às vésperas da eleição. Como é que você faz essa transição de volta para essa agenda? Acho que esse é um ponto bastante importante que o mercado tem prestado bastante atenção. E por último, acho que um terceiro ponto aí estrutural que o mercado olha bastante, talvez o risco, mas assim, a possibilidade negativa nesse caso, né, de que você comprometa o fiscal dos anos seguintes em nome dessa situação emergencial. Acho que esse é um outro risco que está bastante na conta e por isso que a gente olha, enfim, essas oscilações todas de acordo com, enfim, com a maneira como as propostas de agora emergenciais vão sendo endereçadas. O plano de ajuste e de socorro aos estados foi um bom exemplo disso, porque você teve em algum momento a discussão sobre ampliar o limite de endividamento dos estados, isso, enfim, o Tesouro entra como garantidor disso, como é que isso ia ficar no futuro, você corria o risco de comprometer um pouco para frente, então acho que esse foi um grande momento aí de estresse, digamos assim, do setor. Acho que são esses os 3 riscos estruturais, vamos dizer assim, e eles são todos potencializados, né, por conta enfim, dos embates políticos que a gente tem tido. E aí, enfim, entra um pouco a questão, entra bastante, na verdade, a questão da saída do Sérgio Moro do governo, da maneira como isso foi feito, do inquérito que está em curso no Supremo Tribunal Federal para investigar as acusações de tentativa de interferência política na Polícia Federal. Entra bastante nisso, essa disputa que a gente vê no governo, esse antagonismo, vamos chamar assim, entre o time econômico comandado pelo Paulo Guedes e outras ideias que por vezes vão aflorando e que acabam ganhando espaço. Acho que esse exemplo de hoje, ele é muito didático nesse sentido, né? O governo aprovou a flexibilização, o Congresso aprovou a flexibilização na possibilidade de aumento para os servidores públicos, dentro desse contexto, né, do pacote de ajuda aos estados. Brevemente, o governo ofereceu uma ajuda aos estados, em troca pediu uma contrapartida, e a principal contrapartida é que os estados não pudessem reajustar salários de servidores, não só os estados, né, estados, municípios e União, não pudessem reajustar salário de servidores durante esse período. Houve uma brecha para tirar algumas carreiras, as envolvidas, né, no combate direto à pandemia, e essa brecha foi um pouco ampliada na tramitação do projeto dentro do Congresso, com aval do governo, com aval do presidente da República, como o próprio líder do governo falou na tribuna da Câmara na quarta-feira. Isso aconteceu com aval do governo, de novo, e na sequência, ontem, o Bolsonaro disse que vai vetar esse trecho, quem manda na política econômica é o Paulo Guedes. Acho que esse é um outro grande ruído que a gente
monitora, não é nem um ruído, acho que é um fato concreto mesmo que a gente monitora, é esse antagonismo dentro do governo entre a política econômica, do time econômico e outras ideias que vão surgindo aí, que o governo vai dando vazão, o próprio governo. Então, esse antagonismo acho que é um outro ponto, além da pressão aí por conta do inquérito do Supremo, que a gente tem olhado bastante. Deixa eu baixar um pouquinho a cortina. O sol chegou aí, hein, Paulo? O sol chegou. Que bom, né? Que bom. A gente tem até algumas perguntas ponto aqui que vai nortear um pouco esse seu discurso aí em linha com o que você está comentando, tá? Acho que está bem no que a gente tem aqui de dúvidas, né? Que o pessoal tem e tem comentado aí. Mas vamos lá, e acho que assim, o último ponto que acho que vale mencionar também é, nesse contexto todo, a tentativa de aproximação do Bolsonaro com esses partidos de centro na Câmara, né? Que é algo que, enfim, durante a campanha ele falava bastante, acho que é uma parte importante aí do discurso dele de 2018, mesmo do começo do governo, foi um distanciamento desse grupo, e agora, enfim, um pouco por conta desse processo mais turbulento da saída do Moro, um pouco porque ele quer garantir lá em 2021 uma presidência da Câmara um pouco mais alinhada com ele, digamos assim. A gente lembra, né, o Rodrigo Maia tem um papel muito importante na condução da agenda econômica, mas não necessariamente na outra parte de agenda do Bolsonaro, que é uma parte mais relacionada a costumes, uma parte mais comportamental, né? Essa agenda o Rodrigo Maia nunca quis tocar e sempre deixou claro que não tocaria. Então, me parece que para 2021, 2022, é uma agenda eleitoralmente importante também. O Bolsonaro tem vontade, digamos assim, de ter uma presidência da Câmara um pouco mais fácil para ele. E aí entra essa aproximação com o Centrão um pouco nessa linha, acho que impulsionada também pela necessidade dele de ter um contato um pouco maior no Congresso, por conta desse momento mais difícil por causa da saída do Moro. Mas acho que são esses, enfim, de fundo, esses 3 pontos, né? Como é que a gente vai custear o gasto emergencial que a gente precisa ter hoje, a preocupação com a transição para a volta e para a retomada dessa agenda estruturante que o governo tinha apresentado, e finalmente esse terceiro ponto, que é o receio, digamos assim, de que a gente comprometa os gastos para frente de forma permanente em nome desse socorro que é necessário agora. E com esses 3 planos de fundo aí que movimentam e fazem aumentar ou diminuir esses riscos que, enfim, os desdobramentos da saída do Moro, essa briga dentro do governo entre a ala econômica e esse outro grupo começa a ter um pouco mais de força, e finalmente a aproximação do governo com esses partidos de centro, e acho que assim, vale ter na cabeça que não é algo sólido, né? Não é algo que, uma vez que a aproximação foi feita, pode descansar, pode dormir tranquilo, porque tem uma base lá. Enfim, acho que esse é um pouco do cenário que a gente tem observado, e aí acho que pelas perguntas também a gente consegue detalhar um pouquinho melhor. Exato. Mais. Legal, bacana, Paulo, obrigada aí pela explanação inicial, está bem em linha mesmo com as dúvidas aqui. Já entrando aí nessa questão das ajudas, né, e como isso vai reverberar depois, pós-coronavírus, né, as reformas vinham acontecendo, né, sabe que muitas um pouco mais morosas, outras bem assim, já em linha e deixando o mercado mais otimista, né? O Brasil esboçava aí boas perspectivas de crescimento e de repente aí chegou a questão do coronavírus, que impactou uma crise de saúde mundial, né? A gente realmente entende que todo mundo teve que ligar a sirene, né, para tudo. Mas como você vê a atuação do governo assim na questão do atual momento e até quando essa ajuda se sustenta, né? Se sustenta aí nos estados que muitos já estavam quebrados, né, antes disso tudo. Pois é. O governo, acho que no primeiro momento, não só o mercado e a classe política também se queixou um pouquinho de uma demora, digamos assim. Não é simples, né? Enfim, você organizar, estruturar um programa e apresentar esse programa. Mas houve essa reclamação, ou pelo menos essa sensação de que as coisas não andaram na velocidade que se esperava. Isso acho que teve um reflexo na parte política também, porque deu um pouco de margem a que os próprios deputados e senadores começassem a discutir projetos por conta própria. Quer dizer, você não tinha um plano ainda apresentado com começo, meio e fim, ou até já apresentado, tá, mas ainda não colocado em forma de projeto, ainda não enviado ao Congresso para nortear as discussões. Então isso permitiu, de alguma maneira, que a gente fugisse, digamos assim, tivesse alguns projetos assim,
que faziam menos parte dessa estrutura sendo discutidos e tudo, mas esse acho que foi um primeiro momento. Depois disso, o governo estruturou uma linha de ação dividida em três pernas, digamos assim. Você tinha uma primeira perna voltada à ajuda aos vulneráveis, então teve, enfim, antecipação de 13º para aposentados, e a principal medida dessas que foi a distribuição do voucher aí de R$ 600 para trabalhadores informais, para, enfim, micro e pequeno empresários. Vamos Que foi a primeira... entrar nesse assunto aí também depois, mais adiante. Boa. Primeira perna do auxílio foi essa. A segunda é uma que está sendo discutida agora, né? A medida provisória já está editada, mas ainda está em discussão no Congresso, que é esse programa de apoio à manutenção do emprego, então permitindo redução de jornada, permitindo suspensão de contrato, em troca de uma ajuda do governo para custear a diferença de salário e o oferecimento de uma linha de crédito para as empresas pagarem a folha de pagamento. Essa é a segunda perna. E uma terceira perna que é justamente essa, de distribuição de recursos para que os estados e os municípios, que é quem estão, enfim, na ponta, né, no dia a dia, tenham recursos suficientes para arcar com os custos todos, não só dos custos extra com saúde que vão aparecer necessariamente, mas também para ter recursos diante da queda de arrecadação que vai acontecer para custear outras atividades deles. E essa foi um pouco da briga que a gente viu, né, recentemente. A Câmara queria, o projeto original da Câmara pretendia dar uma espécie de seguro à arrecadação para os estados e para os municípios, para que eles tivessem certeza de que toda a queda de arrecadação com ICMS e com esse ISS fosse compensada pelo governo federal. Então, essa era a proposta que saiu da Câmara. O governo não queria isso, porque achava que isso funcionaria como um cheque em branco, desestimularia os governos locais a ir buscar receita, a colocar, enfim, para tentar forçar aumento de arrecadação, não via aumento de imposto, né, mas via fiscalização e tudo mais. E achava que tinha uma questão política também por trás, de que você fortaleceria o discurso do isolamento, que não é muito o discurso que o Bolsonaro estava seguindo, não está seguindo. Então essa foi a grande discussão. O projeto que foi aprovado, ele limitou, né, você tem então esse teto aí de 60 bilhões de reais em 4 meses, que vai ser distribuído para os estados e para os municípios. Essa discussão já é uma discussão que está presente, o que vai fazer depois. A queda de arrecadação não vai ser só durante esse período, provavelmente os estados e municípios vão bater a porta do governo depois pedindo. Você tem uma questão do tipo de distribuição, de como é que essa distribuição de dinheiro vai ser feita, né? Porque você pode escolher de vários jeitos como você vai distribuir esses 60 bilhões. Existe uma disputa lá se você faz justamente em função da queda de arrecadação, ou se você faz em função do número de pessoas, da participação desses estados e municípios no fundo que o governo federal já oferece para eles. Acabou sendo um mix de tudo isso, o que não deixou todo mundo satisfeito, evidentemente, mas acho que essa discussão é uma discussão que vai ser retomada sim. Como eu disse, esse período emergencial de 3, 4 meses, a depender do programa do governo, tem cara de que não vai ser suficiente. Então a gente vai voltar a falar sobre mais ajuda, sobre mais socorro. A gente fez uma conversa com o secretário Valderi, que é o secretário de Fazenda, em que ele já estimava lá que aquele custo inicial de perto de 90 bilhões que a gente previa com os vouchers para os trabalhadores informais ia sofrer um acréscimo aí de dezenas de bilhões de reais. Ontem, a IFE, né, que é a instituição fiscal independente lá do Senado, chegou a um número provável de 150 bilhões de reais com esses gastos. São gastos que precisam ser feitos, mas que também, enfim, precisa se pensar como é que ele vai ser custeado à frente, não para deixar de fazer o gasto, mas para olhar para frente, enfim, e perceber que a gente vai precisar apertar ainda mais as contas, fazer reformas talvez mais duras, digamos assim, para frente. Rodrigo Maia mesmo ontem, né, disse algo nessa linha, quando a gente estava pensando lá numa relação dívida-PIB de 70%, 80%, uma reforma administrativa que você precisava pensar, uma reforma que falava só dos novos funcionários. Agora que a gente vai bater 90%, 95%, aí estava falando ontem até em 100% na relação da dívida com o PIB, né, a gente vai precisar talvez entrar numa reforma administrativa que afete os funcionários atuais, os servidores públicos atuais. Ou seja, o nível de dificuldade para tratar disso no Congresso aumenta. Não só ela fica mais urgente e mais difícil. Enfim, então é um pouco dessa porta de saída aí que precisa
que precisa olhar também. Mas você está correta nesse diagnóstico, Elisângela. Não, já se fala sobre estender ajuda aos estados, sobre estender o auxílio aos trabalhadores informais, o programa de manutenção dos empregos, o auxílio às empresas para manutenção dos trabalhadores. Então, tudo isso já se fala numa continuidade aí desses programas que dificilmente vão ficar restritos aos 3 meses. Legal. Legal ou não, né? Isso é uma coisa que vai dar trabalho aí, vai ter muito pano para manga, né? E até você já entrou na nossa próxima pergunta aqui, que era justamente pós-coronavírus, o que podemos esperar de pautas e reformas, né? Vão ser mais duras as reformas, terão que ser, né? E mais necessárias, né? A conta fechar e mais necessárias. E quais políticas assim de atração de investimentos e proteção ao empreendedor, principalmente ao menor empreendedor, você visualiza aí que eles estão sendo mais atuantes? E como isso vai se perpetuar? Assim? Tem uma discussão sobre linha de crédito também para micro e pequeno empreendedor. Tem um projeto que está em discussão que abre um fundo para auxílio à micro e pequena empresa. Tem uma série de projetos aí que focam nisso, mas uma dúvida que a gente escuta bastante também é a dificuldade de acessar todas essas medidas, né? Mesmo existindo, e eu mencionei mesmo a linha de crédito para médias e grandes empresas que foi ofertada pelo governo federal. O Estado de São Paulo traz hoje uma reportagem, se não me falha a memória, dizendo que 1% só desse crédito conseguiu ser acessado. Então, além assim, são vários níveis de dificuldade no desenho da política pública, a aprovação e consolidação dessa política pública e fazer com que essa política pública chegue à ponta de verdade. Então, enfim, são pontos difíceis e o time aqui da XP que tem mais contato com o empresariado, com o pequeno e médio empresário, e com o grande empresário mesmo, acho que é das principais queixas que chegam, de fato, como é que você acessa essa política pública, como é que você, enfim, para quem você levanta a mão, na porta de quem você bate para dizer que você precisa desse socorro. Então, acho que esse é um outro ponto aí que vale a menção mesmo e vale a preocupação de verdade. Precisa deixar bem mais claro, né, e mais fácil aí esse acesso, né, entre o teórico e a prática tem um caminho aí que está ainda meio que tá no gargalo, né? Está tudo muito, é tudo novo, porque de repente do dia para a noite o pessoal teve que pôr a teoria na prática mesmo, né? Tá e teve de inverter um pouco, né? A gente vinha numa agenda que era uma agenda de enxugamento, era uma agenda, enfim, a política econômica que estava sendo conduzida lá pelo Paulo Guedes era de enxugamento de gasto, né? Enfim, é diferente do que a gente tem visto agora. Então, todo o desenho de novas propostas, toda a modelagem dessas propostas, é algo que, assim, eles formaram grupos de trabalho, colocaram lá, enfim, o secretário executivo da pasta, que é o Marcelo Guaranis, para coordenar todas essas ações. O Ministério é um ministério grande, né? Enfim, você tem 7 secretarias, 8 secretarias com PPI agora, mas debaixo do guarda-chuva do Paulo Guedes, então colocou todo mundo para trabalhar, mas é isso, de uma hora para outra precisou. Houve esse primeiro, enfim, essa crítica política que foi feita, quer dizer, da primeira reação do governo, que foi ter dito que as reformas que estavam paradas no Congresso, paradas não, que estavam em discussão no Congresso, seriam suficientes para você superar a crise, na linha famosa lá no Congresso, a entrevista do Paulo Guedes de com 5 bilhões o vírus ia ser aniquilado e que não precisava mais pensar nisso. Enfim, então esse ruído inicial aí, acho que ele reverbera até hoje também. Vamos entrar justamente nessa questão aí de ruídos na política e como isso afeta o nosso cenário, principalmente econômico aí, e por que no Brasil a gente sente que isso demora tanto para ser revertido, né, Paulo? Isso é só aqui no Brasil que a política afeta dessa forma, tão pesadamente, ou é lá fora também? Acho que a gente tem um caso especial aqui. Enfim, acho que muito disso que a gente está vendo de ruído, quer dizer, vem um pouco da origem e da formação desse governo, né? Acho que ninguém nunca escondeu, nem o Bolsonaro, nem o Paulo Guedes deixaram de saber disso, mas que foi uma aproximação conjuntural, né, diante da eleição, diante da necessidade dessa candidatura oferecer aí alguma perspectiva de estabilidade na parte econômica, que esse casamento acabou acontecendo. E esses ruídos de fortalecimento do Paulo Guedes, ou enfraquecimento do Paulo Guedes, eu lembro que eles não são de hoje, né? Não é a primeira vez que a gente está discutindo isso.
Um exemplo famoso, que acho que talvez seja o melhor deles, foi o desenho da reforma da Previdência, que os militares acabaram ficando fora. Tem uma série de razões para isso, que fazia muito tempo que não tinha progressão e plano de carreira. Ok, mas foi, enfim, foi uma saída ali que se encontrou um pouco por conta dessas questões. Na reforma tributária, também não vou entrar no mérito da CPMF, mas a equipe econômica defendia isso. O Paulo Guedes mesmo chegou a dar entrevistas falando sobre isso, e na sequência, por uma determinação política, acabou ficando fora da proposta, e o secretário da Receita, que era quem mais verbalizava isso, acabou fora da equipe. Você teve aí também, no começo do ano, uma série de dúvidas justamente sobre a reforma administrativa que eu mencionava, aquela coisa, vai ser enviada, não vai? Isso foi uma resposta que a equipe econômica nunca conseguiu oferecer, porque é que uma proposta assinada não conseguiu ser enviada ao Congresso, uma proposta que estava assinada, que já tinha sido pactuada dentro do governo, por que nunca chegou a hora dela ser encaminhada ao Congresso? Então não é de hoje que a gente tem essas válvulas de pressão, digamos assim, esses dois lados se pesando, a ala do Paulo Guedes, que caminha nessa direção, e a ala, enfim, um pouco mais favorável aí vamos dizer assim, menos, um pouco mais flexível, vamos chamar assim, que preconiza um outro tipo de gasto. Nesse momento, quer dizer, que você tem a necessidade mesmo de fazer, enfim, mais aportes, de gastar um pouco mais, essa ala acaba tendo um pouquinho mais de força, digamos assim, e acaba tendo um pouquinho mais de vazão. E talvez por isso, enfim, a gente tenha tantos ruídos dessa maneira, sem falar aí, enfim, relação do governo com o Congresso, a falta de uma base estável, para chamar desse jeito, também ajuda a que todos esses movimentos tenham um pouco mais de repercussão. Se você tivesse uma base que funcionasse como um amortecedor lá dentro do Congresso, aconteceria mais ou menos o que está acontecendo agora com essa base de informação, digamos assim. A questão do Moro fica um pouco de lado, porque essa turma que está se aproximando do governo não quer discutir isso. Tudo que vai acontecendo, enfim, quando você tem as conversas lá acontecendo, isso vai funcionando como um amortecedor, de fato. Então, talvez a falta de uma coordenação dentro do governo, dessa dicotomia aí, e fora do governo na relação com o Congresso, nos ajude, de alguma outra maneira, nos atrapalhe, ampliando todos esses ruídos. Mas, enfim, acho que a gente está... os ruídos não estão em volume baixo agora, né? Não, acho que está bem alto aí, né, para ajudar. E diante disso, assim, até o último comentário que a gente começou esse bate-papo aqui falando sobre isso, né? O Paulo Guedes, você acha, bom, teve a saída do Mandetta, depois do Moro, tem uma preocupação aí do mercado como um todo, né, do Paulo Guedes, de realmente ele continuar aí até o final, esse é o grande medo, né? E aí ontem, né, na verdade, mas passou hoje novamente no jornal, aí nas mídias, o Bolsonaro referendando a questão do Guedes aí no não aumento do salário dos servidores, o que condiz com o atual momento, né? Eu acho que seria até uma coisa antagônica aí de a gente estar todo mundo canalizando energias e forças, empresas privadas aí diminuindo o salário de muitas pessoas. Já conversei até com alguns clientes que tiveram redução, né, de bate-pronto por conta do home office, de novas estruturas. Você vê isso como um reforço, assim, dando um reforço para o Guedes? Deixa a gente um pouco mais tranquilo, assim, com relação à manutenção dele? Eu acho que deixa, mas eu acho que também não dá para imaginar que a partir dessa fala de ontem do Bolsonaro, a gente não vai mais ter ruído desse jeito. Tipo, eu me recordo aqui do que aconteceu 15 dias atrás, na divulgação do programa Pro Brasil. Foi aquele programa, enfim, que foi talvez dos ruídos maiores aí desses últimos dias, que foi a divulgação de um programa feito pelo general Braga Neto, sem a participação do Ministério da Economia. Foi uma questão que gerou um ruído fortíssimo, e no dia seguinte o script foi idêntico, né? O Bolsonaro dá uma entrevista na porta do Palácio da Alvorada, dizendo que quem mandava na economia era o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes era o conselheiro dele, que tudo que saía de economia era o Paulo Guedes. Para dali 1,5 a gente ter a flexibilização no reajuste dos servidores, com o líder do governo na Câmara, na tribuna,
dizendo que estava fazendo aquilo com aval do presidente, por determinação do presidente, e que ele era líder de um governo, não era líder de um ministro, o Paulo Guedes. No caso, ele não falou o nome do Paulo Guedes, mas era isso que ele queria dizer. Ele não teria ido à tribuna da Câmara dizer isso se ele não tivesse aval do presidente para dizer isso. E aí, no dia seguinte, o presidente vai lá e reforça de novo o papel do Paulo Guedes como condutor da política econômica. Me parece que a gente vai viver nessa situação enquanto durar, enfim, pelos próximos anos. Que a gente vai, enfim, o Bolsonaro ora vai dar vazão, um pouco porque ele tem convicção pessoal um pouco mais nessa direção, tem uma parte da base dele que é ligada, enfim, ao funcionalismo público também, que ele faz acenos nesse sentido, tem horas em que ele acha que não é o momento de atiçar protestos e reclamações das categorias, então ele faz gestos para lá, e tem uma parte dele da vazão mesmo e da força a essa outra ala que existe dentro do governo dele. Então acho que não é um movimento não calculado, não é um movimento à toa que ele se dá conta de que fez errado e recua no dia seguinte. Ele faz um pouco para pesar mesmo, para mostrar que existe um outro pensamento, e quando o calo aperta ele vai lá e reforça o Paulo Guedes. E o mercado acaba, enfim, variando de acordo com o bom humor do governo em relação ao Paulo Guedes, né? Então quando há lá aquela discussão sobre o Bolsonaro ter avalizado ou não o reajuste, o mercado vê isso como um sinal de grande fraqueza do Paulo Guedes, ele está a ponto de se demitir porque não aguenta mais esse tipo de coisa. Aí no dia seguinte o Bolsonaro vai lá e diz que o Paulo Guedes é o responsável por 99% da política econômica, como mencionaram aqui nos comentários, e o mercado se alivia de novo. Eu acho que essa é uma situação que a gente vai ter com a qual a gente precisa entender que a gente vai conviver com ela. Porque não é de hoje que esse movimento de reforço uma hora e de crítica em outra hora acontece, e me parece que ele vai continuar acontecendo. Não é por conta do que a gente escutou ontem, ou por conta daquela reunião na porta do Palácio da Alvorada, que ele já tinha reforçado a presença do Paulo Guedes, que a página está virada e que daqui para frente as coisas estão tão tranquilas. O Adriano diz aí, 99% é o meu medo. É verdade, né? Porque esse 1% pode fazer um estrago danado. Pode fazer. Né? E pode mesmo. Você já até respondeu aqui a questão que era a próxima aqui, né? O Bolsonaro cada vez mais vem sendo conhecido aí agora mundialmente por criar confusão, né? Nesse sentido. Uhum. Que dificulta mais ainda a recuperação e a consolidação aí da consistência na economia, né? Até quando se sustenta isso? Você acabou de responder que vai ficar essa gangorra, assim. esse morde-a-sopra até quando ele perdurar, né? Uhum. Você acha que podemos fazer um comparativo aí com o governo Collor e Dilma na questão de impeachment, que isso tudo pode chegar nesses níveis? Vamos lá, acho que um ponto que é importante e que Brasília olha bastante é a popularidade do presidente, né? A gente faz as pesquisas mensais desde 2018, agora na crise a gente aumentou um pouquinho a frequência delas, e enfim, desde a saída do Moro, há 2 semanas agora, né, a gente começou a medir, enfim, uma redução na aprovação do Bolsonaro e um aumento na reprovação do governo. Os níveis dessa última pesquisa, que foi concluída no dia 30 de abril, né, ele tinha 27% de aprovação, 31% na semana anterior, e 49% de reprovação contra 42% na semana anterior. Então cresceu 7 pontos a reprovação e caiu 4 pontos a aprovação. Acho que é um caminho ruim, mas ainda assim esses níveis de popularidade, acho que eles não são assim, suficientes para que o Congresso comece a olhar para um processo de impeachment. Quando o Eduardo Cunha abre o processo de impeachment da Dilma, a aprovação do governo estava em 10% e a reprovação estava em 67%. São números mais sérios, mais graves, para que um processo desse vá em frente. Então, me parece que, por conta disso, a gente ainda não está em níveis de popularidades que permitam ou que, enfim, animem deputados e senadores a tratar disso. Você tem no Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, né, de quem depende a abertura de um processo desse, ele não demonstra vontade nenhuma de tocar isso em frente. Ontem, na entrevista que ele deu para a Globo News, né, ele foi questionado de vários jeitos diferentes sobre o mesmo tema e fez questão
de não responder de maneira assertiva, dizendo que ia, que esse era um caminho, ou de não deixar pelo menos nenhum tipo de abertura possível para uma decisão dessa natureza. É muito ruim também, né, Paulo? É muito ruim também, né, esse processo. Exatamente, porque o que ele menciona é assim, não faz sentido agora você parar por 3, 4, 5 meses para discutir isso, sendo que você tem uma série de questões urgentes à frente. E um argumento que está sendo bastante usado, é que você já tem em curso uma investigação conduzida pelo Supremo, que trata justamente das acusações feitas pelo Moro. Então você não tem nessa linha de argumentação, não teria por que tocar o processo no legislativo também. A gente sabe, enfim, que tem um pouco, e aí acho que entra aquele ponto que eu dizia, essa aproximação do Bolsonaro com os partidos de centro ajudam a criar um colchão que dê a ele um pouco de tranquilidade nesse momento. Eu acho que se a situação degringolar, se a situação chegar no limite, não é essa aproximação agora que vai fazer com que esses partidos de centro não embarquem num processo desse. A gente lembra o que aconteceu no impeachment da Dilma, eram os mesmos partidos que estavam no ministério no dia antes do impeachment, continuaram no ministério do Temer no dia seguinte, alguns não trocaram nem o nome de quem era ministro, trocou só de endereço na esplanada, mas continuou lá. Então, se o processo degringolar e começar a caminhar nessa direção, não é isso que vai fazer, não são esses cargos de segundo escalão que vão fazer com que esses partidos fiquem fiéis ao governo, de jeito nenhum. Mas, por enquanto, nesse comecinho, em que a aproximação é inicial, em que você ainda tem uma popularidade confortável, ele funciona para reduzir um pouco a pressão, ele funciona para evitar, pelo menos, que ecoe, que reverbere a acusação. Funciona um pouquinho, mas, de novo, esse terreno não é sólido, da mesma maneira que o apoio chega, ele vai embora. A maneira como tem sido negociada, talvez só aumente ali a ideia de que você precisa ampliar esse espaço. Acho que a gente vai ver, a partir dessa aproximação do governo com o Centrão, duas coisas muito interessantes. A primeira é ver como é que as redes bolsonaristas vão reagir a isso, né? A gente tem hoje nos jornais reportagens grandes sobre o passado dos novos aliados do Bolsonaro, sobre, enfim, investigações em curso, sobre pessoas que foram nomeadas recentemente pelo governo. Então, acho que, primeiro, precisa ver como é que vai ser a reação das redes a esse tipo de conteúdo e como é que o Bolsonaro reage à reação que as redes dele vão ter, porque, enfim, não é a primeira vez que ele decide abrir espaço para esses partidos, né? Em 2019 mesmo, houve aquela perspectiva de recriação do Ministério da Cidade, que ele acabou recuando por pressão externa. Agora acho que ele é um pouco mais dependente dessa relação, então talvez ele consiga aguentar um pouco mais da pressão. Mas ela vai vir e a gente precisa olhar como é que isso vai acontecer, como é que ele vai reagir a isso. E um segundo ponto, quer dizer, qual vai ser o próximo pedido desses partidos de centro? Quer dizer, se crescer o processo, o clima por um processo de impeachment, se crescer perspectiva de denúncia dentro das acusações feitas pelo Moro, se houver uma tentativa de agenda mais forte, que precise de 308 deputados, que ele queira aprovar uma PEC, nas próximas, como tem aquelas 3 PECs tramitando no Senado, o que é que esse grupo de partidos vai demandar do governo para tocar qualquer uma dessas 3 situações? Então, acho que vai vir uma segunda leva, um segundo momento de tentativa de participação, que aí vai precisar ver também como é que vai ser o comportamento e a reação do Bolsonaro nesses 2 pontos. Tanto a reação das redes dele, como uma eventual segunda rodada de pedidos desses partidos de centro, digamos assim. Então, de novo, não é um terreno simples. Não é porque ele fez essas nomeações agora e se aproximou agora que a gente pode dizer que tem uma base estável que está com ele porque daí vier, não. Longe disso, né, Paulo? Longe disso, bem longe. Essas acusações do Moro, foi até uma pergunta que o Adriano fez, até que ponto pesa hoje na governabilidade aí do Bolsonaro? Então, por enquanto, o que você tem é o inquérito, né, que foi pedido pela Procuradoria-Geral da República, autorizado pelo Supremo. Foi nesse inquérito que o próprio Moro prestou depoimento. Você tem mais 10 depoimentos autorizados pelo Celso de Mello, que é o relator desse inquérito no Supremo. Você tem o que está sendo a grande celeuma aí atual, que é o pedido da gravação daquela reunião de 22 de abril dentro do Planalto, que era uma reunião ministerial com bastante gente, e essa reunião o Moro diz que houve pressão do Bolsonaro para troca na Polícia Federal. E aí, enfim, o Celso de Mello autorizou que
o Procurador-Geral da República pediu e o Celso de Mello autorizou o acesso a essa gravação. A ver o que vem na gravação, que enfim, agora a União não quer entregar, diz que quer entregar só trechos dela, o trecho em que supostamente teria havido pressão, e aí o Moro diz, pô, não cabe ao investigado dizer qual trecho da prova ele quer entregar para a justiça, ele tem que entregar a gravação toda. Então você tem um inquérito que, se não é algo assim explosivo, se não tem algo que foi considerado uma bala de prata, digamos assim, pelo menos ele tem um potencial de ir minando e de maculando a questão da imagem, de ampliar justamente isso que a gente disse sobre a percepção negativa do governo, a parte aí que dá suporte ao governo, que é um pouco mais lavajatista, digamos assim, que vai conviver com esse desgaste crescente. Acho que, por enquanto, está um pouco nesse caminho. Quer dizer, você ter uma série aí, um fluxo negativo de notícias para o governo. Todo depoimento que vai ser feito vai virar notícia, quer dizer, por mais que você não imagine que General Heleno, Braga Neto e General Ramos vão prestar depoimentos incriminatórios ao presidente, mas só o fato deles irem depor já vai virar notícia e, enfim, evidentemente o conteúdo também, por mais que não digam nada, pode ser explorado. A entrega da gravação, quando acontecer, caso aconteça, também é algo que acho que vai se prestar atenção, talvez nem tanto pelo conteúdo da parte da Polícia Federal, mas os relatos que se fazem aí no noticiário sobre o conteúdo que teve briga entre ministros, teve briga do Paulo Guedes com outros ministros dentro da reunião, teve palavrão, teve reclamação sobre a China, teve ameaça de demissão generalizada caso os ministros não honrassem aí as bandeiras do governo, teve aviso de que cargos seriam entregues ao Centrão. Então, o conteúdo da reunião que o noticiário tem dado conta vai além até da questão da Polícia Federal e pode provocar desgaste em outras áreas, inclusive. Então é isso, tem outras mensagens que o Moro entregou também ao Supremo, que ainda não vieram a público. Acho que tem elementos aí que podem provocar desgaste nesse cenário, enfim, em que a gente vai ter aumento do desemprego necessariamente, vai ter redução de crescimento. Acho que tudo isso junto acho que pode funcionar como um caldo negativo aí para a gente esperar para os próximos meses. Entendi. Todo mundo aí se reestruturando, né, Paulo? Vamos só mudar um pouquinho aí a linha. Claro. Se reestruturando, tem se falado cada vez mais aí orçamento de guerra, né, sendo complementado justamente para ajudar todo mundo. E aí a gente se depara com um tema, né, que é o fundo eleitoral. Exato. Né? Ele tem força para persistir? Não seria o momento de uma revisão aí? Vamos lá. No Congresso esse é um tema bastante sensível, né? Porque você tem, de fato, alguns partidos que usam isso como bandeira. Acho que o Novo é o principal deles, né? Que força muito o discurso, que apresenta emenda em todo projeto que cabe, tem esse pedido, mas ele é visto com muita resistência, né? Por boa parte dos outros deputados. Então, me parece assim, a posição que o Rodrigo Maia, né, tem tomado até agora, é de não permitir que isso vá à votação, de alguma maneira, porque se for a votação é um tema que, apesar de toda essa resistência, é um tema, enfim, que mexe com as redes, que é bastante popular. Eu tendo a achar que, como é uma questão muito central para a sobrevivência dos partidos, boa parte dos deputados e dos senadores toparia enfrentar o desgaste para manter o acesso a esses recursos. Enfim, a gente está num sistema que, enfim, a gente proibiu doação privada, a gente liberou doação de pessoa física, mas, enfim, não existe cultura de doação no Brasil, ou de alguma maneira não é todo mundo que consegue doar. E aí você tem o fundo eleitoral que foi, enfim, colocado para suprir essa necessidade, né? Porque fazer campanha, a democracia custa caro. Fazer campanha exige gastar dinheiro de alguma maneira, não é todo mundo que tem pessoas físicas dispostas ou com capacidade de financiar, digamos assim. Então a minha sensação é que o Congresso vai tentar evitar o quanto for possível a discussão desse tema e que ainda assim vai ser uma discussão difícil, não seria uma discussão fácil se isso fosse a voto, porque o tema é muito central para a sobrevivência dos partidos. Então, por mais que topem reduzir um pouco aqui, reduzir um pouco ali, eu acho que você não vai ter facilidade nesse tema, não. É um tema, de novo, bastante questão de sobrevivência, digamos assim, para os partidos, e aí talvez, nesse sentido, eles topem enfrentar o desgaste
para manter a existência do fundo. Entendi. É bem polêmico, né? É polêmico, é bem Dói, polêmico. né? Dói de quem está lá, né? É polêmico, é polêmico. Ainda nessa linha, né, Paulo, com toda a crise de saúde, tem ficado mais evidente ainda a desigualdade que a gente tem no nosso país, né? E a gente vê as filas enormes aí na Caixa Econômica Federal, das pessoas indo buscar aquele auxílio de R$ 600, e o pessoal deixa até de lado a questão da saúde, né? Eu cheguei a ouvir um comentário numa reportagem que o cara falou: eu prefiro morrer de barriga cheia do que de barriga vazia, se ele pegasse ali, fosse contaminado, né? E aí, como se ter dignidade e cidadania dessa forma, né? Você acredita que haverá mudanças nesse sentido, né? E a participação das empresas tende a continuar? Porque realmente foi uma coisa muito interessante o quão o movimento foi forte das empresas privadas aí nesses incentivos, nessas ajudas, né? Coisa que eu acho que a gente nunca tinha visto antes tão pesado assim. É verdade, acho que você teve assim, a abertura de um momento que ficou muito propício a isso, né? Você teve uma janela de oportunidade gigantesca, uma janela de necessidade, digamos assim, gigantesca, em que muitas empresas e empresários, enquanto pessoa física, perceberam que era um momento importante e necessário para socorrer. Eu acho que, enfim, essa questão de desigualdade, quer dizer, tem razões estruturais enormes aí para a gente elencar, mas acho que o Brasil, de maneira geral, é um país que gasta muito, né? A gente está com um orçamento completamente desequilibrado. Acho que isso, de alguma maneira, espero que force uma discussão sobre o tipo de gasto que a gente tem. Enfim, a gente perdeu, não capacidade, mas perdeu a mão, talvez, no desequilíbrio de gasto e na falta de avaliação das políticas públicas que o país tem. Isso foi meio Prioridades, né? deixado de lado, prioridades e mesmo efetividade do que a gente faz, quer dizer, os gastos que são feitos. A gente tem déficit desde 2013, 2014. Os gastos que estão sendo feitos estão indo para uma direção correta, quer dizer, a gente tem colhido frutos desse gasto que está sendo feito ou não. Então, sim, espero que a crise, vencida a questão sanitária, vencida a questão da saúde, que é de longe a mais importante, sirva de alguma maneira para explicitar esse conflito orçamentário que a gente tem e que provoque, enfim, novas discussões sobre o tipo de gasto que a gente tem. Enfim, está correto, a gente está disposto a gastar, enfim, uma parte relevante do orçamento com funcionalismo público e deixar de gastar isso em outras áreas. É uma discussão, enfim, que o país vai ter de fazer. Eu acho que, enfim, a crise talvez force, antecipe e torne mais urgente esse tipo de discussão, né? Isso mostra que o casamento público-privado é necessário, né? É fundamental aí. Você tem espaço, talvez o caminho que o governo vai pensar agora, quer dizer, você está sem, vamos dizer assim, sem capacidade de investimento, né? O governo, a União, está sem capacidade de investimento, com as despesas obrigatórias crescendo num nível que acaba sufocando o restante do espaço que a gente tem de gasto. Né? Se endividar é uma possibilidade, como tem sido agora, mas não é saudável, né? Enfim, se pudesse não haver endividamento, se a gente pudesse restringir despesa ruim para conseguir ampliar a despesa boa, tanto melhor. Mas vamos ver, acho que é uma janela que abre aí, enfim, uma discussão que vai ser forçada a partir de agora. Legal. É uma discussão boa aí essa, né? É uma discussão que seja canalizada para boas resoluções aí, né? Que nem foram criados aí nessa linha dos hospitais, vários hospitais de campanha, que isso depois que acabar toda essa questão da saúde, isso seja reabram outros hospitais, né? Coloque essa força de trabalho aí em hospitais que já tem a estrutura pronta, que isso não vire sucata, né? Lá adiante, pelo amor de Deus. A política aí é um grande jogo de xadrez, né, Paulo? Mais uma vez a gente tem visto e que normalmente tende a favorecer aqueles que têm mais poder. Hoje, quais os mais poderosos no Brasil, além dos grandes bancos? Né? E se ainda é muito forte a questão deles mandarem aí, se tem um mandato silencioso aí nos bastidores. Acho que, desculpa, você perguntou, além dos grandes
dos grandes Dos nomes, grandes não? bancos. Acho que você tem, enfim, com a redução do financiamento privado, acho que você perdeu um pouco da influência direta que existia, mas também ninguém é ingênuo de achar que o poder, enfim, que a iniciativa privada não exerce influência dentro de Brasília. Evidentemente exerce, tem todas as associações e maneiras de exercer pressão lá. Mas, enfim, acho que o jogo continua sendo jogado. Se diz muito que na política não existe espaço vazio, né? Não existe vácuo de poder. Quando sobra um espaço, alguém vai ocupar esse espaço necessariamente. Mas, enfim, são discussões que estão sendo feitas. Acho que as reformas, parte da reforma política que a gente aprovou, quer dizer, que acho que ela tem sido pouco, não pouco tratada, mas acho que o peso que tem sido dado às alterações nas regras eleitorais que a gente fez para 18 e para 20 agora, né, acho que são importantes. Quer dizer, a gente encerrou a possibilidade de coligação para as eleições proporcionais e instituiu aí uma cláusula de barreira. Acho que isso para as eleições futuras vai ser importante, tende a reduzir um pouco o número de partidos, não pela existência do partido em si, né, mas pelo menos você reduz a quantidade de dinheiro público que é dado ao partido. Se o partido quiser continuar existindo, ele continua aberto, mas deixa de receber dinheiro público se ele não atingir um determinado patamar de votos. Isso tende a levar a um enxugamento do número de partidos à frente, torna a governabilidade um pouco mais simples, tende a dar um pouco mais de cara a esses partidos, e acho que isso daí, enfim, é um caminho que vai ajudando você, não a depurar a política, não se trata disso, mas de pelo menos conseguir ter um pouco mais de governabilidade com facilidade e evitar que você precise recorrer a outro tipo de subterfúgio para conseguir apoio, para formar coalizões e tudo isso. Então, acho que é um ponto interessante ali sobre, enfim, para a gente acompanhar para as próximas eleições que aconteceu. Enfim, se não alterarem, né, o Congresso gosta bastante de alterar a regra do jogo eleitoral, mas foram alterações importantes que vão começar a surtir efeito aí a partir de 22, e acho que 22, 26 a gente pode ter um cenário que seja um pouquinho mais fácil, que exija um pouco menos desses subterfúgios aí para governar. Legal. Surgiu uma pergunta aqui: o que você pensa sobre voto distrital, Paulo? O voto distrital, ele de alguma maneira deixa a eleição mais barata, né? Talvez essa seja o custo da eleição, talvez seja uma das grandes críticas. Você também tende a reduzir um pouco o número de partidos eleitos pelo sistema distrital e não do sistema proporcional como a gente é hoje. Talvez você tenha uma proximidade maior, né, do eleitor com o eleito. Você sabe, em tese, de quem cobrar e como é que o seu representante votou em todas as questões. Tem uma prestação de contas, a exigência de uma prestação de contas maior. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de ter, enfim, deputados eleitos por aquele voto transversal, né, voto de opinião, ou voto de uma bandeira específica que não seja ligada a uma questão regional em si. Então, dar um exemplo hipotético, mas a causa animal, por exemplo. A causa animal é uma causa que não é relacionada a um distrito específico, né? Então, um deputado que trabalha a causa animal no parlamento, provavelmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade, você vai acabar perdendo deputados que tenham isso como bandeira única, porque vão ser deputados escolhidos com uma razão muito mais local do que de conceito. Então, tem pontos bons e pontos ruins. Tem muita gente que defende o voto distrital misto, né, em que você tem parte da Câmara eleita por meio distrital, parte eleita por meio proporcional, porque aí você cria essa relação de proximidade com parte dos eleitos, mas também não perde ali, enfim, deputados representantes que têm um voto, uma bandeira de mandato um pouco menos focada, né, na sua região, e bandeiras de mandato um pouco mais transversais. Então, talvez esse seja um caminho. Mas, de fato, o custo de uma eleição proporcional como a nossa é altíssimo. O deputado que quer ser eleito por São Paulo, ele pode ter voto em 645 municípios. Ele precisa fazer uma eleição, uma campanha quase nacional, pelo tamanho do gasto, para conseguir percorrer tudo isso. Acho que tem pontos bons, que aliados aí a uma mistura desse voto do sistema proporcional misto, do distrital e proporcional, acho que pode ser uma saída. Mas, de novo, é difícil discutir isso no Congresso. Os deputados gostam de fazer algumas alterações, mas não alterações que coloquem em risco os próprios mandatos. E mudar o sistema é uma discussão grande, porque aí o cara que é eleito hoje de uma maneira não tem certeza que ele vai ser eleito por uma maneira diferente.
você vai ter uma briga que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, do desenho dos distritos, como é que você vai escolher o que é um distrito, o que não é, qual vai ser o critério para isso. Enfim, nos Estados Unidos são famosos, né, os desenhos de distritos todo recortado para você conseguir pegar uma comunidade que é mais democrata e ter certeza disso, e aí quando inverte, redesenha para enfim, para um desenho que favoreça os republicanos, e esse desenho também é uma coisa que dará briga com certeza absoluta. Mas não me parece assim que a gente esteja às vésperas de aprovar uma alteração desse tamanho, não. Ótimo, obrigada aí, Paulo. Bom, a gente está partindo para a nossa reta final aí da live, até porque daqui a pouco o Instagram ele automaticamente derruba, né, a gente. A conversa está sendo muito proveitosa, muito boa, e eu vou partir para as questões finais aqui. Perfeito. E considerações, tá? Hoje, Tá bem. Paulo, o desafio da saúde, ele no Brasil, ele é político ou ele está político hoje? Acho que o desafio da saúde passa pela política, né? Enfim, porque depende de definições enfim, de temas de saúde pública que são debatidas, formuladas pelo Ministério, parte disso precisa de aprovação legislativa, então, de fato, é uma discussão que, enfim, a formulação de política pública passa pela política. Mas acho que se ganhou um caráter um pouco mais politizado, digamos assim, por conta da relação do presidente com o ministro anterior, né, com o ministro Mandetta. Você tem uma questão muito sensível agora, durante a pandemia, que são os desdobramentos de popularidade mesmo a partir daí. Acho que nunca deveria ser esse o primeiro item, apesar dentro das decisões, mas, enfim, acho que eles têm um peso, sim, nas decisões que estão sendo tomadas. O discurso que o Bolsonaro faz sobre a necessidade de reabertura me parece um discurso que tem isso como foco. Tá? Acho que ele procura com isso algum tipo de justificativa. Acho que uma parte de convicção, de fato, de que o isolamento não é o caminho, mas uma parte acho que também é de imaginar o que falar lá na frente, né? Quando a gente tiver, enfim, com a situação de economia deteriorada. Eu ia fazer duas perguntas um pouco provocativas, que até o público pode interagir aí com a gente, né? E se você quiser ir concluindo só essa questão aí da saúde, né? Que eu acho que foi realmente a interferência, a presença maior aí do presidente junto com os ministros da saúde nesse momento de crise mesmo, que fez, acho que, gerar essa questão aí, né, do conflito saúde e política, né? Acho que é essa convergência. Exato. Então, acho que, para concluir só o que eu dizia, me parece que, sim, o Bolsonaro tenta construir um discurso para lá na frente dizer que ele avisou. Acho que é um pouco desse caminho, sabendo que a gente vai sofrer uma deterioração da economia gigantesca. Acho que ele coloca isso à frente para lá conseguir olhar para trás e dizer que, enfim, ele era contra. Te falei, né? O que ele não consegue explicar disso é como é que ele justifica, enfim, os casos todos e, enfim, toda a tragédia que a gente está vivendo, né? Essa conta aí de poder olhar para trás e dizer isso não explica isso. A ver como ele vai lidar lá à frente com isso. É isso aí. É uma coisa que a gente sabe que a gente vai enfrentar aí, mas a gente não pode minimizar a questão hoje da gravidade da saúde. Exatamente. Por que é tão difícil, Paulo, todos, independente aí de direita, esquerda, centrão, se unirem realmente para buscarem o bem geral da nossa nação? Uma pergunta filosófica, mas porque talvez o bem geral da nação seja... Porque talvez o bem geral da nação seja uma coisa diferente para cada um, né? Eu falei que ia ser provocativa, entendeu? O pessoal pode até colocar aí. Mas acho que é um pouco disso. Acho que pode ser bom para você, né? É bem isso. Exato. Acho que você tem uma parte, enfim, talvez de problema mesmo. Eu nem estou considerando quem está na política para fazer coisa errada. Isso daí eu vou deixar de fora, porque daí não tem o que dizer. Mas acho que porque talvez o bem seja diferente para cada um, né? E principalmente a maneira de atingir seja diferente para cada um. Então acho que você tem algumas convicções de A e de B que não convergem, e aí, enfim, você tem disputa por espaço, tem disputa pública, disputa eleitoral, muitas vezes, que acaba, enfim, se sobrepondo a isso. Mas acho que a chave para isso é que o bem talvez não seja, o que se diz bem comum não seja a mesma coisa para todo mundo.
para todo mundo, né? Fora aí o jogo do poder, que é aquele que você comentou anteriormente, né? Surge uma Exato. brecha aqui, alguém vai lá e ocupa o espaço, né? Aham. As últimas eleições, Paulo, foram decididas pelo WhatsApp, né? Tem se colocado aqui. Grupos foram criados, até brigas de famílias aí, a gente escutou bastante. Caramba, não falo mais com fulano da família porque só fala de política, né? Só fala de fulano ou de ciclano. Como você acha que a próxima eleição será decidida? Eu acho que ela tem um bom, enfim, as correntes e, enfim, o papel do WhatsApp é inegavelmente grande e crescente, e acho que tende a ser assim na próxima eleição também. Acho que o papel não é reduzido, mas acho que tem muita parte de estrutura ainda em que ainda vai pesar. Acho que não dá para a gente abandonar por completo a ideia de que estrutura, de que, enfim, a depender da eleição, evidentemente, mas que você tem um papel relevante mesmo de apoiadores e, quer dizer, de estrutura não partidária, mas de estrutura política, de fato, que vai pesar também. Acho que, enfim, é cada vez mais um mix, digamos assim, caminhando mais para a parte digital e menos para a parte física, mas acho que também não dá para desprezar completamente a Não. parte concreta das campanhas, não. Acho que é Acho que mais ou menos por aí. vai ter muita live agora até, Ah, muitos bastante. debates via live, via Com live, certeza. Zoom, né? Eu acho que já entrou aí, vai entrar para isso também. Eu acho que um ponto forte aqui que a gente bateu, né, só fazendo aqui o fechamento, é que a gente tem que, isso tudo mostra que a gente tem que melhorar a educação política no Brasil, né? Assim como tem sido feita uma reestruturação de educação financeira, né, e a XP aí, os escritórios parceiros têm tido uma frente muito grande, que é levar a democratização dos investimentos, né? Auxiliar o brasileiro a investir melhor. Eu acho que é muito importante também disseminar essa questão da política, de se conhecer mais, de saber o que tá rolando lá e como isso afeta as suas cidades e tudo mais, né? Como criar referências saudáveis de avaliação dos governantes? Como você acha que isso pode ser mais trabalhado aí, Paulo? Essa questão da educação política. Bom, acho que você tem alguns caminhos para isso. Eu acho que o principal deles seria que a gente tivesse, talvez o mais importante deles, políticas permanentes de avaliação das políticas públicas. Acho que seria muito importante que a gente conseguisse ver a efetividade disso. O INSPER faz um trabalho muito interessante nesse sentido, aqui em São Paulo, e acho que talvez caminhe um pouco para isso, sabe? Para que a gente consiga cada vez mais saber, de fato, se o que está sendo feito, se o que está sendo tocado tem dado efeito e tem trazido respostas esperadas ou não. Talvez esse aí seja um caminho importante. E acho que na parte de prestação de contas, quer dizer, acho que talvez essa proximidade aí seja interessante também, quer dizer, se o advento das lives aí é ruim por um lado, bom por outro, mas acho que o principal que tem é que a gente conseguisse avaliar bem o que tem sido feito, que a gente tivesse métrica para tudo, conseguisse pesar aí se as políticas que têm sido tocadas dão efeitos e trazem um caminho, levam a gente nesse caminho do bem comum, como você mencionou na última pergunta. Legal. Bom, Paulo, passo aí a palavra para você fazer suas considerações finais, tá? E Pô, depois só, eu tenho uns agradecimentos aqui. eu também só agradeço aí o espaço que vocês abriram, quer dizer, o acompanhamento que a gente faz lá de Brasília está sempre à disposição de vocês e de todo mundo da XP aí, enfim, por meio dessas conversas, por meio dos materiais que a gente publica no portal da XP, enfim, nosso trabalho é um pouco tentar traduzir, digamos assim, o que acontece ali para o dia a dia do investidor e do que ele precisa saber, do que ele quer saber. Então, enfim, deixo aí nosso trabalho à disposição, espero que a gente consiga contribuir mais vezes. Ótimo, Paulo, contribuiu com certeza, foi muito bacana e gostoso esse bate-papo, né? Eu acho que não foi pesado, apesar de ter temas aí bem mais complexos, né? Obrigada pela sua disponibilidade, pelo Leonardo aí, que estava assistindo, o time todo sempre nos apoiando. Obrigada aos participantes, clientes, convidados, né? Toda a equipe do escritório. E eu termino aqui com a seguinte frase: a educação e informação é a chave de tudo. Bom, eu que agradeço então e a gente se vê em breve.
Ótimo, uma ótima sexta-feira para todos vocês e bom final de semana e se cuidem, gente. Obrigada, Até mais. obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, Paulo.